a respeito da nossa realidade familiar, os nossos filhos. E o desafio que Deus tem para nós dentro dessa realidade. E tentarmos aprender com Deus hoje de manhã, identificando as áreas que precisam ser colocadas diante de Deus e avaliadas por nós, e estarmos dispostos realmente a confiar no Senhor e diante do que Ele nos mostrou, aberto para dizer: Senhor, eis-me aqui também, eu quero que o Senhor me ajude a trabalhar nessas carências, essas necessidades que percebo dentro da minha casa. Agora, irmãos, falar sobre família, falar sobre essas realidades, não é uma tarefa fácil. Não é. Não é fácil, porque os conceitos e as realidades, os referenciais que nós temos para a nossa vida e para as famílias, hoje, eu considero hoje, nos nossos dias, são praticamente extraídos da realidade secular que nos envolve. Vem desse processo moderno de secularização no qual estamos imersos, envolvidos, e que nos faz, de certa forma, absorver para a nossa vida e para a nossa família certos modelos que não são necessariamente aquilo que podemos apontar como ideal de Deus para as nossas vidas, a partir das Escrituras e a partir da perspectiva do próprio Deus. O que é uma família bem-sucedida? Quando você olha na perspectiva de Deus e na perspectiva do mundo, eu quero fazer isso com vocês. Aliás, quando eu estava pensando nisso, me veio à mente uma lenda, e uma lenda, acredito que é chinesa, e essa lenda tem um escritor chamado Rubens Alves, que ele conta num dos seus livros essa lenda. Eu achei muito interessante. Ele diz o seguinte, que um homem, um fazendeiro muito velho, percebendo que a morte se aproximava, esse camarada decidiu então fazer a distribuição da herança com seus filhos, da herança da fazenda. E coube ao filho mais novo daquele homem, quando ele dividiu a fazenda, coube ao filho mais novo um pedaço de terra, um charco, um pântano, um pedaço de terra improdutivo, imprestável para o cultivo da agricultura e de qualquer outra coisa. E quando aquele rapaz recebeu aquela herança, aquele charco, aquele pântano, pedaço de terra que não prestava para nada, então os amigos e os vizinhos daquela fazenda foram até lá e falaram assim para ele: mas rapaz, mas que azar o teu, hein? De todos os filhos do velho aí, você foi o que recebeu o pior pedaço de terra de toda essa fazenda. Coitado de você. E o homem respondeu assim: minha gente, se isto é azar ou se não é, quem é que pode dizer? E aconteceu que no ano seguinte houve uma seca naquela região terrível, e as terras dos seus irmãos ficaram esturricadas, e aquele pântano, aquele alagado, ficou como o único pedaço de terra fértil em todo aquele vale. Daí o homem plantou, cultivou e colheu e ganhou muito dinheiro, inclusive comprou um cavalo caríssimo, um cavalo de raça, um cavalo reprodutor. E quando isso acontece, aqueles mesmo pessoal lá, os amigos dele foi lá na casa dele e falou assim para ele: mas rapaz, mas tu é sortudo, você é o único homem de toda essa região que teve sucesso na plantação e na agricultura, e ganhou dinheiro, e comprou esse cavalo, um cavalo caríssimo, um cavalo raça, um cavalo reprodutor, mas tu é sortudo. E o homem respondeu assim para ele: olha gente, se isso é sorte ou se é azar, quem é que vai dizer? E aconteceu que logo depois disso, eis que o cavalo foge da fazenda.
E com o cavalo vai todo aquele investimento, toda aquela expectativa de fazer dinheiro, fazendo reprodução. E quando isso acontece, os mesmos amigos foram lá e falaram assim para ele: rapaz, mas tu é azarado. A gente viu agora que tu é azarado. Teu cavalo, aquilo que você tinha tanta expectativa de ganhar dinheiro fazendo reprodução, foi embora. E todo o seu investimento não ficou nada. É muito azar. E o homem respondeu: gente, se isto é azar ou se não é, mas quem é que vai dizer? E um belo dia ele estava procurando o seu cavalo perdido com seu filho ali, e eis que o homem encontra o cavalo, e encontra o seu cavalo com uma dúzia de outros cavalos da mesma raça, cavalos selvagens, sem donos. E o homem volta para casa trazendo o seu cavalo e uma dúzia de outros. E quando ele passa ali pelas fazendas, o pessoal corre lá e fala: rapaz, a gente estava enganado, a gente está vendo que você tem muita sorte, porque antes você tinha um cavalo, agora você tem 13. E o homem disse: gente, se isso é sorte ou se não é, quem é que vai dizer? E um belo dia seu filho montou num desses cavalos selvagens para amansar, e eis que o menino é jogado ao chão e quebra a perna. Uma fratura feia, uma fratura exposta, e o menino é hospitalizado. E quando isso acontece, o pessoal vai lá e diz: rapaz, tu é azarado, viu? Teu filho, o único filho que você tem, que está aí para te ajudar na lida, no trabalho, agora está hospitalizado, sem nenhuma condição de te ajudar. Coitado de você. Daí o homem responde: gente, se isto é azar ou se é sorte, quem é que vai dizer? E eis que passa, logo depois, passa o exército, convocando jovens para a guerra. Passa e leva todos os jovens daquela vila, e ele é o único homem que tem o seu filho poupado, porque está hospitalizado. Aí quando isso acontece, o pessoal vai lá e fala: rapaz, mas tu é sortudo. Todos nós mandamos nosso filho, só tu que ficou com o teu. E ele diz assim: gente, se isso é sorte, se não é, quem é que vai dizer? Gente, irmãos, olha, essa é uma história, uma lenda, mas o que eu quero dizer contando essa história para você é que essa história você pode contá-la até onde você quiser, porque esta história, ela representa um pouco, essa é a minha intenção, essa compreensão que nós temos, uma compreensão equivocada que nós temos de sucesso e de fracasso, de sorte e de azar, de bênção de Deus ou de ausência dela. Porque, meus irmãos, escutem, dentro dos propósitos de Deus, dentro dos propósitos soberanos e sábios do nosso Deus, esses conceitos ou essas compreensões que nós temos a respeito da nossa própria vida, dentro dos propósitos de Deus, eles perdem completamente o seu sentido, perdem completamente o seu significado. É por isso que muitas vezes eu olho e percebo, irmãos, que nós vivemos debaixo de uma enorme tirania do sucesso, debaixo de uma enorme pressão sobre nós, sobre nossos filhos, sobre as famílias, sobre nós, de tal maneira que acabamos absorvendo um conceito, aliás, um conceito falso, errado, de que ter sucesso, de que ter dinheiro, ter saúde, ter bens, de que ter magreza, tudo isso representa uma forma de sucesso. E de a falta dessas coisas, ou seja, a doença, a pobreza, o desconforto, as dores, as lágrimas, as preocupações, isso tudo obviamente representando uma forma de fracasso. E da mesma forma, dentro das nossas famílias, com os nossos filhos, quando as coisas vão bem, quando os filhos seguem os padrões que nós pais pré-estabelecemos para eles, quando o casamento está bem ajustadinho, está indo tudo certinho, então nós nos consideramos pessoas bem-sucedidas. Muito embora
a maneira em que nós vivemos e que nossos filhos vivem dentro desse padrão secularizado seja muito mais perigoso do que certo risco que tememos vê-los correr. E dentro dessa perspectiva, o que eu quero dizer para os irmãos é que, sabe, irmãos, quando nós olhamos para as narrativas bíblicas, especialmente no Velho Testamento, uma coisa que me chama a atenção, sabe o que é? É que nós não encontramos muitas famílias dentro desse conceito de bem-sucedida que nós temos. Aliás, nós encontramos pouquíssimas famílias. A maioria das famílias que eu leio a respeito aqui no Velho Testamento, eu muito provavelmente não deixarei meu filho passar uma tarde brincando com eles, batendo uma bolinha com os filhos deles. Mas nós temos uma tendência de valorizar aquilo que nós consideramos ser um sucesso do nosso ponto de vista e desprezar aquilo que nós julgamos ser um fracasso. É por isso, talvez, que a gente ouviu falar hoje do Abraão, né? Nós valorizamos tanto a fé do Abraão, mas esquecemos do covarde que ele foi. Nós valorizamos tanto a liderança de Moisés naquela missão libertária, mas nós muitas vezes esquecemos do espírito irascível que Moisés tinha a vida toda, que inclusive o impediu de entrar na terra prometida. Nós valorizamos muito a luta de Jacó no vale de Jaboque, quando ele é ferido na perna e ganha um novo nome, uma promessa de Deus e se torna um patriarca, um pai da fé. Mas nós muitas vezes empurramos para debaixo do tapete o cabra safado, mentiroso, enganador, manipulador que Jacó foi durante uma grande parte da sua vida. Nós valorizamos muito os salmos do Davi e as suas orações e o homem segundo o coração de Deus. Mas nós normalmente, irmãos, nós fazemos vista grossa para o péssimo pai, péssimo marido, adúltero, assassino que Davi foi durante uma parte da sua vida. E por aí vai. Nós temos uma tendência muito grande de olhar para o sucesso a partir dos modelos que nós mesmos desenvolvemos, ou que nós vemos nos outros. E, meus irmãos, isto faz com que a nossa visão da nossa vida e a percepção da nossa própria história, da nossa família e dos nossos filhos seja uma percepção limitada e muitas vezes equivocada. Porque tanto a vida quanto os propósitos de Deus para nós, para a nossa vida, envolvem mistérios. Mistérios que não estão em nossas mãos, que nós não temos como controlar, como administrar, como determinar como as coisas deveriam ser ou não. Eu gosto muito de um conceito que foi escrito por um homem chamado, um escritor bíblico. Ele escreveu um livro que foi o melhor livro que eu já li em toda a minha vida, dentro deste assunto. O livro se chama Crescendo com seu filho adolescente, com seu filho jovem, porque esse livro revolucionou a minha vida. E muita coisa que eu estou compartilhando, assim, eu tenho aprendido, Deus tem me ensinado o meu coração em relação aos meus próprios filhos. E eu queria aproveitar isso tudo é introdução, mas eu queria que vocês abrissem agora a palavra de Deus, e agora a gente vai olhar o que Deus tem para dizer para nós. No livro do Salmo, no capítulo 127, bem conhecido. Salmo de número 127. E vamos ler esse texto. Eu queria até pedir aos irmãos para ficarem em pé, a gente fazer essa leitura.
Diz assim a palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos. Eu chamo a atenção para os irmãos para esses dois versos, que é o que nós vamos considerar nesta manhã. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com ele a porta. Ok, podeis assentar, irmãos. Deus está dizendo para nós que os nossos filhos é a herança que nós temos para apresentar para o Senhor. Eu gosto muito de uma versão que diz assim: os filhos é um presente de Deus, é a bênção que Deus dá. Não lembro qual é a versão, mas mostra exatamente essa ideia, que os nossos filhos, que Deus nos deu, que você tem, alguns, a maioria aqui, é uma bênção que Deus nos dá. Agora, irmãos, quando pensamos nos nossos filhos como um presente de Deus, eu não sei o que acontece com você, mas normalmente nós pensamos assim, quando pensamos nos filhos como um dom de Deus, uma dádiva, nós já temos assim em nossa mente aquelas imagens. Quando a gente pensa assim, os filhos são um presente de Deus, automaticamente o que vem à nossa mente é aquela imagem de criancinhas pequenas, correndo aqui no salão, correndo nos corredores, brincando, sorrindo, dentro de casa, pulando em nossos ombros e pescoço, tantas crianças que a gente tem visto esses dias aqui também. Esse é mais ou menos o cenário que vem à nossa mente, né? Pelo menos na minha. Quando eu penso assim, os filhos são um presente de Deus, a gente pensa, puxa, é uma coisa maravilhosa, né? Criança. Mas quando esse cenário são de portas trancadas, som no volume mais alto, música do gosto mais suspeito e duvidoso, argumentos provocativos e desafiadores, saídas de casa que o retorno não acontece antes das 2 da madrugada. Aí nós não ficamos mais tão confortáveis com esse negócio de bênção de Deus, e começamos a imaginar que a bênção de Deus terminou por volta de 7, 8 anos, e a partir daí, entrando na adolescência e daí para frente, começamos a não mais conviver com a bênção de Deus, mas com a grande maldição, ou com um grande problema, que é essa convivência com essa galera que está aí entrando na mocidade e entrando na adolescência. Mas, irmãos, meus irmãos, o fato é que a palavra de Deus diz que os nossos filhos são uma bênção de Deus na nossa vida. É uma herança do Senhor para nós. E sabe, da mesma forma como um bebê, uma criança, é uma bênção de Deus para o jovem pai, da mesma maneira, o jovem, temos vários aqui, os adolescentes, são uma bênção de Deus na nossa vida, para nós. Quando nós chegamos aí nessa idade, que 30, 40, 50, que é a nossa idade, a minha idade pelo menos, então eles começam a entrar na juventude, na adolescência, e começam a trazer para dentro da nossa vida uns desafios, testando o nosso amor, questionando as nossas futilidades,
eles trazem dentro da para a nossa vida uma série de coisas da nossa própria vida, coloca tudo isso debaixo de um teste enorme, verdadeiro, real. E a experiência mais importante da nossa vida é a experiência do crescimento. Nós precisamos aprender a crescer, mesmo nas lutas, nas dificuldades que nós enfrentamos dentro da nossa família, dentro de casa. Precisamos crescer. E todo o nosso crescimento precisa ser um crescimento assim, com Deus, na palavra de Deus, em Cristo. O nosso alvo é nos tornarmos pessoas maduras. Como diz, tanto falou o apóstolo Paulo, né, atingir a plenitude da varonilidade. Jesus cresceu, Paulo cresceu, Pedro cresceu, e nós também precisamos crescer. E os nossos filhos, irmãos, os nossos filhos, quando eles atingem essa idade de adolescente, entrando para a juventude, eles desenvolvem uma forma de crescimento para a idade adulta de forma viva. E eles envolvem nós, os pais, nesse processo, quer você queira ou não. Mas o grande problema é que nós preferimos não entrar nesse processo. Preferimos ficar à margem, indiferente, olhando para os conflitos e para as situações que os nossos filhos passam e dizendo para nós mesmos, isso aí é só uma fase. E logo passa. É só ficar quieto, deixa aí, quietinho, que logo passa. E logo perdemos uma oportunidade, uma chance de experimentarmos um crescimento novo em nossa relação com Deus e com nossos filhos, dentro das situações que eles estão vivendo. Dentro das suas próprias crises. Irmãos, eu tenho 3 filhos, um garoto e 2 meninas. As 2 meninas cresceram, todos eles cresceram conosco, vocês viram, né? Lá na aldeia, filhos de missionário. As 2 meninas, Kézia e Lídia, 2 santas. Estou até pensando, pastor, mandar o nome lá para ver se o Papa canoniza, que agora ele está canonizando todo mundo. Estou brincando. Não deram problema nenhum, tranquilas, obedientes. O menino eu lembro quando eu saí da aldeia e fui pegá-los, o pastor Júnior conhece, lá em Manaus tem o Lar dos Filhos dos Missionários, onde os filhos ficam, quando os pais estão na tribo, eles ficam morando em Manaus, no Lar dos Filhos dos Missionários. É um local, deixa eu explicar para os irmãos entenderem. A missão, inclusive esse local, eles até desistiram, não estão mais utilizando para esse propósito, mas havia, no nosso tempo, uma área bem grande, onde todos os missionários brasileiros mandavam seus filhos, e ali tem dormitórios, tem gente cuidando, tem escola, tem todo o apoio, porque não dá para os meninos ficarem na aldeia. Comigo, os meus filhos, não podia, não dava. Primeiro que não tem uma chance de dar um acompanhamento acadêmico que eles precisam. E depois, o contexto para a criança, dentro daquela realidade, é muito complicado. A gente tem que ficar de olho direto, porque a promiscuidade é grande entre crianças. Então, os missionários mandam os filhos, eles cresceram assim, experimentando essa separação, né? Durante um tempo, a gente encontrava com os filhos 2 vezes por ano, no meio do ano e no final do ano, para ter um tempo com eles. E assim, não só eu, todos os outros missionários também, né? Então, nossos filhos experimentaram essa situação aí, essa realidade. E eu me lembro, quando eu saí por um tempo da aldeia para encontrar com eles, que eu olhei para o menino, eu não conheci. Ele estava entrando na adolescência. Quer dizer, eu conheci, claro, mas estava bem diferente.
Primeiro, estava resistindo para não cortar o cabelo, não queria cortar o cabelo. Então, quando eu olhei assim, aquele fuá, né? Aquele negócio, eu disse, gente, que história é essa? Fui conversar com o garoto, claro, conversamos com os responsáveis ali do lugar, eles compartilharam algumas carências, dificuldades, e conversando com o garoto, gente, eu estou abrindo meu coração com vocês. Eu não tenho nenhum constrangimento de falar das minhas fraquezas em relação aos filhos, e a gente vai conversando. E a conversa não foi uma conversa boa, foi uma conversa tensa. E o menino falou para mim, pai, que papo é esse? Eu estou aqui e você tem falado, tem mostrado aí que você ama mais os índios do que a mim. E agora vem com esse papo. E tinha mais, ele estava até falando, olha, é o seguinte, eu quero fazer isso, aquilo, eu estou querendo pendurar um brinquinho na minha orelha, eu estou querendo fazer aquilo, e uma série de coisas. Irmãos, eu reagi àquela situação com uma ignorância e com uma estupidez acima de qualquer equilíbrio, porque assim me assediava aquela sensação de que eu sou pastor missionário e eu estou perdendo meu filho e eu tenho que fazer alguma coisa. E começamos aquela luta. Eu não sei, mas eu fico imaginando aqui nessa igreja, quem sabe alguém aqui, porque eu tenho falado esse assunto, irmãos, esse assunto que eu estou conversando com vocês não é a primeira vez, não. Eu tenho conversado, inclusive aberto debates com pais dentro desse assunto em outros lugares. O que eu tenho visto é que vários pais, várias famílias experimentando esse tipo de situação, esse tipo de sentimento em relação aos seus próprios filhos. Mas sabe o que eu quero dizer para vocês? Sabe o que eu tenho visto? É que muitos desses filhos, com seus conflitos, com suas dificuldades, com suas lutas, mesmo assim, eles estão, sabe o que? Arrastando seus pais de volta aos joelhos, arrastando seus pais de volta à oração, à dependência de Deus, arrastando seus pais de volta à compreensão de que eles não são senhores da vida, que eles não têm o poder e a capacidade de determinar na vida dos filhos o destino da vida deles, e que cabe a nós como pais orar muito, para que Deus cumpra na vida deles o propósito que Deus tem para a vida deles. E olha, irmãos, isso é missões, e é uma missão. E olhe, vamos pensar, eu fico imaginando, se nós aqui, todos nós, tivéssemos assim a graça, se nós tivéssemos assim, vamos imaginar se nós tivéssemos a graça de ter um filho como o Senhor Jesus Cristo, como seria? Talvez eu fique imaginando, seria considerado uma tragédia enorme dentro dos nossos padrões hoje, ouvir um filho olhar para você e dizer: quem é minha mãe? Quem é meu pai? Minha mãe e meu pai estão aqui. Um menino que escapa dos pais aos 12 anos e vai para o templo, e quando é achado, depois de 3 dias de busca, a mãe vai lá, os pais dão aquela bronca no garoto: menino, meu filho, por que você fez isso com a gente? Teu pai e eu estávamos aflitos à tua procura. Ele olha para a mamãe dele e ele diz: olha, por que você estava me procurando? Vocês não sabem que aqui é meu lugar? É aqui que eu devo estar? Ele vive consciente da sua missão, da sua vocação.
E, irmãos, olha, eu estou compartilhando isso, sabe por quê? É que quando eu leio os evangelhos, quando eu leio aqui na palavra de Deus, sabe que tem uma coisa que me chama a atenção? E o que me chama a atenção, sabe o que é? Eu vou explicar. É que a família, esse assunto família, não é um tema de grande preocupação de Jesus. Muito pelo contrário. O pouco que Jesus fala sobre família, sobre esse assunto, ele fala numa perspectiva de preocupação quanto aos impedimentos que uma família pode gerar na construção de uma consciência de reino de Deus. O pouco que Jesus fala sobre família é mais ou menos aquilo que ele disse: quem não deixar pai e mãe e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Senhor, eu vou te seguir, deixa primeiro eu sepultar meus pais. Deixa os mortos sepultar os mortos. Quanto a você, vem e segue-me. A conversa de Jesus sobre família não é uma conversa assim tão simples como a gente idealiza, a gente imagina. Olha, irmãos, com isso, eu não estou dizendo, e não creio nisso de forma alguma, que Jesus tivesse uma proposta ruim para a família. Não, não é isso. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que o grande compromisso de Jesus é com o reino de Deus e com a história da redenção. É por isso que, dentro dessa realidade, nós encontramos os projetos de Deus e algumas coisas que acontecem dentro das famílias bíblicas, da palavra de Deus, que nos deixam perplexos. Por exemplo, José. José é um garoto que nasceu e cresceu dentro de uma família extremamente disfuncional. E quando garoto ainda, menino, ele é vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Eu não sei exatamente, mas eu calculo que ele deve ter passado em torno de 15 a 20 anos vivendo longe de casa, como escravo. Imagine, um garoto. Quanta saudade de casa, do lar. Mas interessante, quando José se dá a conhecer a seus irmãos, depois daquele longo tempo longe de casa, 7 anos administrando as riquezas do Egito, 2 anos já vivendo o período da seca e o tempo que passou na casa de Faraó, de Potifar. Mas quando José se dá a conhecer aos seus irmãos, depois de tudo isso, é interessante que ele olha para os seus irmãos e sabe o que ele diz? Ele diz para eles: olha, não foi vocês que fizeram isso comigo, foi Deus. Era preciso preservar a nossa história. A história da redenção precisava ser preservada e foi Deus quem fez tudo isso. Agora, irmãos, imagine como seus pais, Jacó, os seus pais, e como muitos outros daqueles dias, se sentiram dentro de uma história trágica dessa. Vê isso, os irmãos vendendo o próprio irmão, como eles se sentiram. Mas olhe, o grande compromisso de Deus era com a história da redenção. E por isso Deus mesmo tirou José, foi Deus, ainda menino, para poder levar os seus propósitos a termo, para frente. E a Bíblia é cheia dessa. Davi, por exemplo, Davi é um homem que viveu uma história confusa. Mas no meio de toda essa complexidade da história que Davi viveu, havia ali uma história de redenção sendo construída. Aquela tragédia que se abateu sobre a cidade de Jerusalém nos dias do profeta Jeremias, quando a cidade inteira foi destruída, famílias inteiras foram dizimadas, adolescentes, jovens foram estuprados, uma carnificina generalizada, uma tragédia sem comparação, sem antecedente na história bíblica. Mas ali nós vemos um profeta compreendendo os desígnios de Deus,
os propósitos de Deus e a forma como Deus escreve a história. Portanto, irmãos, nós também precisamos considerar que a família, que a nossa vida, que a vida dos nossos filhos, que a vida dos nossos pais, carrega, e que a nossa vida também carrega consigo uma bagagem de mistérios. Mistérios que não está em nossas mãos o poder de controlar, de determinar. Eu não queria que meu filho passasse por aquilo, essas experiências difíceis que durou um longo tempo e a gente ainda está lidando com isso. Mas Deus permitiu. Talvez a primeira coisa que nós, como pais e mães, precisamos entender e compreender é que nós não temos o controle do destino da vida dos nossos filhos. Nós não temos. A nossa tarefa como pais é orar e clamar ao Senhor. Orar para que Deus faça deles aquilo que Deus deseja. E talvez Ele vai fazer algo diferente, contrário a tudo aquilo que um dia você imaginou e sonhou e desejou para Ele. É bênção? É maldição? Quem é que pode dizer? É sucesso? É fracasso? Quem é que se atreve a dizer? Meus irmãos, escutem, não existe sucesso nem fracasso na vida dos filhos de Deus. Não existe nem sucesso nem fracasso na vida dos filhos da aliança, na vida daqueles que reconhecem que Deus é Senhor, é soberano, que Ele está conduzindo a nossa vida, conduzindo a nossa história, e que dependem e creem no seu poder. Não existe. O que nós precisamos é reconhecer o pecado em nossa vida, precisamos identificar aquilo que precisa ser transformado em nós, precisamos agir naquilo que ainda precisa ser quebrado na nossa vida, porque os propósitos de Deus estão para além. Se Deus precisar quebrantar o meu coração como pai, Ele vai fazer o que for necessário para isto. Nem que seja através de uma leucemia mieloide aguda, subtipo M4. Ok, irmãos? O grande compromisso de Deus não é com a minha reputação de pastor, de missionário, que tem um filho com problema. O grande compromisso de Deus não é com minha reputação. Mas o grande compromisso de Deus é com o seu reino, com a salvação, com a história da redenção. Às vezes a gente fica preocupado, meu filho está fazendo isso, eu sou crente, o que vão falar de mim? Deus quer alcançar o nosso coração de uma maneira diferente, nova. Interessante, irmãos, que por causa dessa pressão do sucesso, a gente quer empurrar os nossos filhos para fazer tudo que é curso, para lá, para cá, para fora, para todo canto. É uma pressão de sucesso que cai sobre nós. Eu tenho observado quantas vezes eu tenho visto pais correndo atrás de receitas. Gente buscando correndo atrás de fórmulas para ver como funciona essas coisas na própria vida, na vida da família, na vida dos filhos, buscando meios e jeito e fórmula para tentar resolver o incômodo de convivência com os problemas que muitas vezes enfrentamos dentro da nossa casa. E o que eu estou dizendo hoje de manhã para os irmãos, nessa conversa que eu estou querendo compartilhar com vocês hoje de manhã, não é nenhuma receita, não é nenhuma fórmula para resolver conflitos, não é isso que eu estou querendo falar. O que eu estou tentando dizer para vocês, diante de tudo isso, é como nós
O que eu estou querendo é convidar os irmãos, convidar a todos nós para nos envolvermos com os nossos filhos, nos envolvermos com ele, com a vida dele, de uma maneira como ele sendo um presente, uma dádiva de Deus para nós. Olhar para os nossos filhos como um meio pela qual a graça de Deus haverá de nos conquistar. Agora, irmãos, preste atenção. Quando eu digo que os nossos filhos são um presente de Deus para a nossa vida, eu não estou querendo dizer que tudo automaticamente vai se transformar em experiências doces, alegres e divertidas. Não. Porque a graça não exclui a dor. Não exclui. Aliás, a graça de Deus flui melhor para nós, através da dor, da tristeza, das lágrimas e das dificuldades. Olha, a família é esse espaço de crescimento. É aí que nós vivemos, irmãos, dentro desses dramas, dentro dessas complexidades. E sabe, eu creio muito que a razão principal pela qual nós, como pais e como servos de Deus e como crentes em Jesus e membros da Igreja Manancial, a razão principal pela qual nós deveríamos parar tudo, para orar e clamar ao Senhor, é pelas nossas famílias, pelos nossos filhos. Porque, irmãos, as realidades estão aí, você sabe disso. Filhos de crentes indo atrás de drogas, outros afastados de Deus, afastados da igreja, buscando formas perigosas, se envolvendo com pessoas que ameaçam a sua integridade física e até emocional. Alguns com a sexualidade confusa, perturbada. Algumas meninas aparecendo grávidas. E olha, irmãos, nós precisamos aprender a orar pelos nossos filhos. Precisamos. Este é um grande desafio. É um grande desafio missionário. Aprender a orar todo dia pelos nossos filhos. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte, que o maior passo, escute isso, o maior passo que eu já dei na minha vida, nesse processo de crescimento, foi quando eu olhei para meu filho, pastor, com todos aqueles conflitos. Eu não contei nada aqui para vocês, mas eu vi ali a graça de Deus para o meu crescimento. Para o meu crescimento. Para aprender a confiar em Deus. Para aprender a orar por Ele. E às vezes a gente quer desistir, dizer, olha, esse menino é problemático, deixa para lá. Não. Ele é a bênção de Deus. Deus quer alcançar você através dele. E quando Ele alcançar você, Ele alcança ele. Portanto, meus irmãos, a sua tarefa não é de confrontar. Talvez você vá achar estranho isso, mas eu vou dizer assim mesmo. A sua tarefa principal não é de confrontar diretamente seu filho, nem entrar numa guerra
para tentar impor para eles as melhores soluções. Não. A sua responsabilidade principal como pai não é ser pai ou mãe. Ser pai é fácil. É fácil. Qualquer um pode ser. Mas a sua tarefa principal é ser o modelo de Cristo na vida dos seus filhos. Ser o modelo de Cristo para eles. Assim você vai ajudá-lo muito mais do que ficar correndo tentando encontrar uma fórmula, uma receita para tentar resolver os conflitos que eles estão passando. E meu tempo está indo embora, mas eu quero, já partindo para a conclusão, eu quero relembrar aquilo que eu estava dizendo lá no começo. Você lembra, né? Dizendo para os irmãos que a Bíblia não prescreve um modelo, um parâmetro de sucesso, nem um conceito de fracasso. Não tem isso na Bíblia. Ninguém pode dizer que a vida de Davi foi um sucesso ou foi um fracasso. Foi o que Deus determinou que fosse. Ninguém pode dizer que a vida de Jacó foi um sucesso ou foi um fracasso. A vida de Judá foi um sucesso ou foi um fracasso, a despeito dos seus muitos pecados e das perversidades que ele cometeu. A história é confusa, a vida é complexa, os problemas estão aqui, você pode ler, você vai ver, você vai achar os problemas que eles passaram. Alguns durante muitos anos viveram, experimentaram uma história difícil. Davi, por exemplo, vamos pensar em Davi. Davi foi um homem que experimentou, imagine, Davi por 10 anos, ele viveu escondido da ira insane de Saul. Imagine isso, 10 anos. 10 anos sem endereço, sem casa. 10 anos vivendo uma vida de bandido, se escondendo nas cavernas, nos desertos. 10 anos vivendo assim. Ungido rei de Israel, e vivendo uma vida como um bandido. E nós olhamos para essa situação de Davi, e a gente pensa assim, rapaz, que coisa, em 10 anos que Davi perdeu na vida, 10 anos de um grande fracasso. Mas não foi, porque Davi era um homem que podia se ajoelhar e dizer a Deus, ó Deus, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso tu me informaste, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Imagine, irmãos, todos os meus dias, perfeitamente determinados por Deus. Interessante, e foi esse mesmo Davi que escreveu um salmo onde ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a gente olha para isso e fala, espera aí, será que nada faltou? Será que não faltou um filho melhor? Será que não faltou uma esposa melhor? Será que não faltou um reino melhor? Será que não faltou uma decisão melhor? Será que não faltou uma escolha melhor? Nada. Porque Davi não está preocupado com esses conceitos, essas ideias de sucesso e de fracasso que a gente traz desse mundo, dessa realidade que nós vivemos. Davi sabe que Deus é Pai gracioso, e como Pai gracioso que Deus é, Deus sempre vai nos dar o que nossa alma necessita, nem mais, nem menos. Portanto, irmão, vamos acabar com esse negócio. A gente fica churumingando aí pelas paredes, dizendo para Deus e para os outros, seria tão bom se eu tivesse um pai melhor, seria tão bom se eu tivesse um filho melhor, seria tão bom se eu tivesse um emprego melhor, uma vida melhor, uma igreja melhor, um pastor melhor. Olha, escuta, Deus deu exatamente o que você precisa para o seu crescimento, para a sua maturidade, para você experimentar uma nova dimensão da graça de Deus agindo em você e construindo em você um caráter fiel e forte.
Irmãos, não há na Bíblia nenhuma preocupação. Se você não lembrar nada do que eu falei, lembre disso. Não há na palavra de Deus nenhuma preocupação de determinar o que é sucesso, o que é fracasso. O que nós temos na Escritura Sagrada é um Deus que é Senhor, um Deus que reina, um Deus em cujas mãos está as nossas vidas. E Ele nos ama. E olha, nós falamos sobre o livro de Hebreus ontem, antes de ontem, aliás, e tem um relato no livro de Hebreus que me impressiona. Aquele relato de Hebreus 11, lembra, né? Quando trata dos heróis da fé. E a Bíblia vem falando dessa gente, aqueles heróis da fé, gente que fechou boca de leões, essa galeria dos heróis, gente que venceu exércitos poderosos, seus valentes, gente que se tornou-se vitorioso do nada, gente que recebeu seus queridos de volta pela ressurreição, e vai contando os grandes feitos dessa gente que fez coisas grandiosas. Mas olha, irmãos, interessante, de repente a palavra de Deus começa a falar de um outro time, de um outro elenco de gente, e começa a descrever gente que foi cortada ao meio pelo fio da espada, gente que foi estraçalhada em praça pública, gente que não era, do qual o mundo não era digno. E a gente olha para essa história, para esse relato da palavra de Deus, a gente começa a coçar a cabeça e imaginar, peraí, afinal de contas, quem é que teve sucesso? Quem fechou a boca de leão ou quem foi estraçalhado pelo leão? Quem é que tinha fé? Quem viu seu querido de volta pela ressurreição e recebeu e abraçou? Ou quem viu sua mãe, seu pai, seu filho adoecer e definhar e orou, bateu, clamou, jejuou e morrer e ficou por isso mesmo? Quem é que tinha fé? Quem venceu exércitos poderosos e seus valentes, ou quem foi cortado ao meio pelo fio da espada? E Deus diz aqui que todos igualmente foram heróis da fé, venceram pela fé, porque a fé deles, a fé que tinham, não era determinado pelas as coisas que aconteceram ou que deixaram de acontecer, mas foi determinada pela confiança até o fim num Deus fiel. Até o fim, num Deus fiel. Não viveram pela busca do sucesso, mas viveram pela confiança em um Deus que tem o melhor para nós. Portanto, irmãos, nós temos esse Deus, é esse nosso Deus, é esse o nosso Deus. E esta é a sua promessa. E essa promessa que Ele tem para nós hoje de manhã é esta: os seus filhos é a bênção de Deus para a sua vida. Os nossos filhos são a herança do Senhor. Eles são herdeiros da aliança conosco. E Deus haverá de guardá-los, Deus haverá de abençoá-los, Deus haverá de usá-los para a sua glória. Nós apenas precisamos permanecer reconhecendo as nossas fraquezas, a nossa vulnerabilidade, o nosso pecado, e acolhendo os nossos filhos como um presente de Deus, permitindo que a graça de Deus molde a nossa vida e o nosso caráter através deles, para que possamos experimentar a bênção que Deus reserva para a nossa vida e os mistérios dos seus propósitos que vão para além da nossa vida. Olhe, se você me perguntar hoje, se alguém hoje, não sei, talvez ninguém vai me perguntar isso, mas se alguém aqui me perguntasse assim: irmão Marcelo, será que eu deveria
parar todos os meus projetos profissionais, meus planos, minhas ambições, para me envolver totalmente com meu filho, com minha filha, por conta das carências que eu percebo na vida deles, para tudo, para se me envolver profundamente com Deus, reconhecendo que Deus tinha uma missão para a minha vida, dentro da minha casa. Sabe o que eu ia dizer para você? Eu ia dizer para você: faça isto, irmão. Faça isto. Faça isso com muita fé, com muita confiança no Senhor. Faça. Ou, se você não quiser fazer isto, pode ser que Deus lhe conceda um presente como Ele deu a mim. Um presente. Sabe o nome desse presente que Deus me deu? Leucemia. Um presente que Deus me deu para me fazer parar o meu ritmo alucinante de trabalho missionário para Deus. E meu filho ficando separado. E Deus me deu esse presente maravilhoso, um câncer, para me fazer parar, interromper tudo, para que Ele, o Senhor, pudesse me pegar e me levar para esse lugar especial de crescimento e de aprendizagem com Deus. Porque se Deus precisar quebrantar o seu coração como pai e o seu coração como mãe, tenha certeza, Ele vai fazer o que for necessário para isto. Que o Senhor Deus assim nos abençoe.